Boa tarde, meu nome é Ana Luísa e eu sou participante do Grupo 4, junto com a Carolina Rezende, o Felipe dos Santos e o Ulisses Fernandes. E o tema do nosso trabalho é sobre bullying no ambiente de trabalho. O que é bullying? O bullying é um conjunto de atos contínuos e intencionais de violência física, verbal ou virtual, que tem como objetivo desmoralizar, ofender e isolar uma pessoa. Esse termo tem origem na palavra inglesa bully, que se refere a pessoas com comportamento tirânico que usam de intimidação para obter vantagem de indivíduos que não conseguem se defender. O termo bully também serve como verbo, expressão das ações de ameaçar, maltratar, assustar e oprimir. O termo bullying passou a descrever a intimidação constante a partir dos estudos de Dan Owens, professor da Universidade da Noruega. E nos anos de 1980, o pesquisador começou a investigar esse fenômeno no contexto escolar, ouvindo alunos, pais e professores para classificar as agressões. No Brasil, esse tema ganhou notoriedade na década de 2010, quando motivou a promulgação da Lei nº 13.165 de 2015, que foi responsável por instituir o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Na legislação, essa prática é definida como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, como algumas atitudes que podem ser consideradas bullying, o documento cita violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, ataques físicos, insultos pessoais, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, pilhérias, são piadas. Além disso, um estudo realizado na Universidade de Phoenix, dos Estados Unidos, estima que 75% estima que esse problema leva à perda de um total de 1,7 milhões de dias de trabalho, o que se traduz para um custo de 250 milhões de euros para a economia do país por ano. A legislação brasileira define essa prática como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Como as atitudes que podem ser consideradas bullying, o documento cita violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias. Além disso, um estudo realizado na Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, estima que 75% dos funcionários americanos já foram vítimas de bullying em alguma etapa de suas carreiras profissionais. E outro estudo recente, realizado na Irlanda, estima que esse problema leva à perda de um total de 1,7 milhões de dias de trabalho, o que se traduz para um custo de 250 milhões de euros para a economia do país por ano. Nesse sentido, o bullying no ambiente de trabalho, apesar de ser constantemente relacionado a ambientes de convívio entre crianças e adolescentes, como escolas, é um fenômeno muito comum no ambiente profissional. E apesar de haver alguma semelhança em relação ao assédio moral, e esse seja um tipo específico de bullying, ele não necessariamente parte de um superior ou alguém com maior nível hierárquico. O bullying fica caracterizado quando há intimidação contínua, ou seja, vários episódios de piadas, fofocas, isolamento e ou ameaças a um colaborador.
A Lei nº 13.185 afirma que a prática pode ser classificada em 8 tipos: verbal, que é insultar, xingar ou apelidar pejorativamente; moral, que seria difamar, caluniar, disseminar rumores; sexual, que é assediar, induzir e ou abusar; social, que é ignorar, isolar e excluir; psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar; física, socar, chutar, bater; material, furtar, roubar, destruir pertences de outrem; e virtual, que é depreciar, enviar mensagens intrusivas à intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento, ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. O assédio moral, segundo definição da cartilha do Ministério Público Federal, que se caracteriza pela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada no tempo, no exercício de suas funções. Ofensas ao trabalho ou vida pessoal, medidas infundadas de isolamento, gritos e ameaças são exemplos de manifestação de assédio moral. Normalmente, essa conduta é praticada por superiores que se aproveitam de sua posição privilegiada para humilhar, ridicularizar e isolar um ou mais subordinados. Mas também pode ocorrer o assédio horizontal entre colegas do mesmo nível hierárquico, misto, praticado por gestor e colegas de forma simultânea, ou até mesmo partindo de subordinado para uma chefia. A diferença entre o bullying e o assédio moral é comum que esses termos sejam usados como sinônimos e, de fato, tem muita semelhança entre situações de assédio e bullying, mas a principal delas é que ambas podem ser caracterizadas como atos de abuso de poder. A diferença, em teoria, é que atos de assédio estão sempre ligados a algum atributo social, seja classe, raça, gênero, idade, etc., da vítima ou posição de hierarquia da empresa. O bullying, por sua vez, pode incluir também agressões ligadas a características de personalidade da vítima e não precisa necessariamente estar ligado a alguma posição de poder social ou organizacional. Na prática, a diferença está no uso dos termos. O termo bullying é geralmente usado para se referir a situações de agressão recorrente, porém percebidas como menos graves. Já o termo assédio normalmente é usado para descrever incidentes vistos como mais severos, sejam eles recorrentes ou não. Então, quando falamos em bullying no ambiente de trabalho, precisamos ter em mente que ele pode aparecer de duas formas distintas: vertical ou horizontal, e surgindo de maneira separada ou em conjunto. O bullying vertical, em um contexto de trabalho que preza pela cultura vertical, é sustentado pela filosofia hierárquica, como a figura de liderança, que normalmente é o chefe, e funcionários da empresa. Nesse sentido, as ordens e as tarefas são sempre direcionadas de cima para baixo. E do mesmo modo que as regras sempre partem do grande líder, a violência também segue essa cadeia hierárquica. Em outras palavras, o bullying vertical é o fenômeno conhecido como assédio moral, no qual um ou mais colaboradores sofrem agressões físicas ou verbais de seus gestores, chefes ou donos da empresa. Por outro lado, no ambiente de trabalho onde existe a postura horizontal, ou seja, que busca dar o máximo de autonomia para seus colaboradores e tem líderes que trabalham em conjunto com as equipes, normalmente as pessoas pensam que não existem situações de assédio moral, mas isso não é verdade, porque mesmo em empresas que têm uma cultura descontraída, existem casos de bullying no trabalho, sobretudo entre os colaboradores. Nesses casos, o assédio pode aparecer por meio de piadas preconceituosas, desrespeito durante apresentações e discursos de ódio direcionados às minorias na empresa, como mulheres, pessoas LGBTQI+, e negros. Alguns exemplos no cotidiano do trabalho de bullying são críticas abusivas que não desempenham papel construtivo, senão de humilhação, apontamentos de culpados sem justificativas, alvos de ofensas diversas, elaboração de situações humilhantes, alvos de piadas, constante monitoramento e vigília por parte das pessoas, constrangendo o indivíduo. Em muitas situações, no entanto, pode acontecer a qualquer hora. E, nesse sentido, cabe às empresas identificar rapidamente esse tipo de assédio
e também tomar atitudes repreensíveis e manter o canal aberto para que os colaboradores se exponham e acusem qualquer comportamento provocativo. Então, nesse sentido, tem os perfis que normalmente acontecem de quem pratica o bullying. E, embora as mulheres sejam um dos alvos preferidos de quem pratica bullying no ambiente de trabalho, elas também são as que mais praticam esse tipo de atitude. Mas isso não é o suficiente para traçar um perfil. Por isso, cada organização tem que ter as suas particularidades e não pode confiar cegamente em pesquisas. Em vez disso, é importante avaliar os comportamentos abusivos e não os traços de quem ocasionalmente os pratica. E o perfil daqueles que normalmente sofrem esse tipo de assédio, normalmente as pessoas pensam que são as pessoas mais caladas, introspectivas, isoladas, só que da mesma maneira que acontece com o perfil de quem abusa, isso não é inteiramente verdade. Porque, afinal, qualquer pessoa é passível de uma ação desrespeitosa que aconteça e se repita no dia a dia. E isso é algo que pode vir de gestores e que pode acontecer também com os gestores. E a relevância disso acontece especialmente porque o bullying no ambiente de trabalho pode resumir em diversos efeitos colaterais e perigosos para quem sofre com isso. Então, nesse sentido, na hora de avaliar um contexto, é importante lembrar que o bullying tem base na intenção do agressor, que deseja causar sofrimento à vítima e na repetição da intimidação. Ou seja, um fato isolado não se enquadra na definição de bullying, embora possa motivar reclamações e até ações judiciais contra uma empresa. Outras situações, que há embates entre chefia e subordinado, ou entre colegas do mesmo nível hierárquico, mas em que não haja agressão, também não são bullying. Exemplos clássicos seriam uma discussão para definir as atribuições do cargo de alguém ou para cobrar o cumprimento de regras estabelecidas pela empresa. E também as correções e feedbacks construtivos, que podem ser duros, mas não se classificam os tipos de bullying. Olá, meu nome é Carolina e hoje eu estarei falando sobre como lidar com bullying nas empresas voltado para as pessoas da empresa que sofrem bullying, né? Já peço desculpa adiantado porque eu tô com uma gripe meio ruim, sim, pode ser que eu tussa no meio do caminho, mas vamos lá. É muito comum associarmos o bullying com escolas, crianças e etc. Porém, essa atitude é muito comum também depois que se forma no mercado de trabalho, com as pessoas que você convive dentro do trabalho, ou seja, pessoas adultas, né? Que geralmente não associamos esse tipo de comportamento com adultos. O assédio no local de trabalho tem vindo a tornar-se um problema generalizado. Quando se trata de criticismo, não falamos de criticismo construtivo, mas criticismo com o objetivo final de humilhar a outra pessoa. Outras formas de bullying passam pela sabotagem do trabalho e sucesso de terceiros, pela exclusão proposital de colegas de reuniões ou pela divulgação de histórias falsas sobre determinada pessoa. Esse tipo de abuso psicológico é passivo-agressivo e não deve ser tolerado. O bullying no local de trabalho é um assunto sério e, se você estiver a passar pelo mesmo, deve defender-se. A seguir, apresentarei algumas sugestões para lidar com o mesmo. Só um adendo rapidinho. Esse tipo de coisa, né, bullying, essa coisa de sabotagem no mercado de trabalho, é uma coisa que a gente está acostumado, habituado a ver só em filme, né? Mas é algo que acontece no dia a dia. E ao longo da apresentação eu vou citar um exemplo que aconteceu dentro da minha casa com meu pai, para ver o tanto que é sério esse assunto. O primeiro tópico que eu vou discutir é a autoestima. E é extremamente necessário que a pessoa que está lidando com o bullying saiba quem ela é. Isso vai ajudar ela a construir o caráter dela. E se a autoestima dela for baixa, é necessário que ela comece a trabalhar na autoestima desde o começo das agressões. Uma dica que é valiosa é ter conversas diárias consigo mesma, dizendo afirmações positivas para você mesmo, falando que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa esforçada, que é boa de serviço.
fazendo com que você acredite em si mesmo e não deixar ninguém te diminuir ou te dizer o contrário. É importante também saber se distrair com as coisas que você gosta, algum hobby, atividade física, ou até fazer encontros semanais com amigos para conseguir espairecer a cabeça e não ficar bitolado pelos acontecimentos que acontecem no trabalho, coisas que realmente aliviam o estresse e te deixam feliz no final das contas. Mesmo que esteja numa posição mais baixa dentro da empresa onde trabalha, não se deve deixar intimidar e não deve ser alvo de bullying por parte de seus colegas. Imponha os seus limites e compartilhe-os com os outros. Poderá começar por dizer que o bullying não fará com que fique maluco ou peça demissão, que as atitudes que as pessoas ou o agressor têm com você não vai fazer com que você desista e que se quiserem a sua ajuda, terão de agir da maneira correta com você. É importante manter a calma e não elevar o tom de voz. Os agressores geralmente ficam instigados a fazerem mais quando tem uma reação negativa da vítima. Assim como nas escolas também, né? Os agressores parece que eles se sentem estimulados quando tem uma reação exagerada ou negativa da vítima, fazendo com que ela faça mais ainda, né? Os próximos dois tópicos que eu irei abordar clareza e boa comunicação dentro da empresa. E nesse tópico, é você falar quando se está se sentindo desconfortável pelas atitudes do próximo. A pior coisa que se pode fazer é ficar calado e esperar que o problema desapareça do nada. Não vai acontecer. Logo, não fique calado. Fale de seu problema, converse com seus superiores. Eles irão saber o que se passa, pois uma situação de bullying com certeza irá levar ao mau trabalho da equipe e menor produtividade da empresa. Pois quando uma pessoa está insatisfeita com algo, seu rendimento cai consideravelmente. E com isso, pode afetar muito o desempenho da organização. Porque, com certeza, como eu direi no próximo tópico, certamente a pessoa que sofre bullying dentro de uma empresa não é a única que sofre bullying na empresa. E, ou seja, não é só o rendimento dela que vai cair, não é a insatisfação dela que vai afetar a empresa, é a insatisfação de várias pessoas e assim sucessivamente. Uma pessoa pode até ser melhor na sua área, mas se estiver próxima a arruinar uma equipe, a empresa não irá necessitar da mesma. Assim, se reparar em situações de bullying consigo ou com colegas, deve definitivamente falar com alguém. O exemplo que eu tinha citado da introdução é um exemplo que aconteceu com meu pai, no antigo serviço dele. Ele trabalhava na Uzi Minas, lá em Patinga, e eles tinham uma equipe de trabalho, e depois de um tempinho assim, eles contrataram um novo gerente. O gerente antigo saiu e o novo gerente entrou. Com isso, com um pouco do tempo assim, já começaram a gerar insatisfações no trabalho, né. O homem era um cara super ignorante, ele era extremamente soberbo, se sentia superior aos demais colegas de trabalho, não aceitava opiniões alheias, e com isso foi gerando a insatisfação dos demais funcionários, né. Gerando intrigas, brigas, e com isso, pouco a pouco, as pessoas foram pedindo demissão. Depois, né, de ter relatado aos superiores que trabalhar no mesmo ambiente que esse homem estava impossível, a empresa não tomou as devidas atitudes, e com isso, algumas pessoas foram se demitindo, porque não suportavam trabalhar com esse homem. E uma dessas pessoas foi o meu pai. Ele não se dava bem com o homem, ele era extremamente ignorante, não aceitava nada que as pessoas falavam, e com isso, né, saiu diversas pessoas muito bem qualificadas da empresa, e para o final das contas, depois que saiu todas essas pessoas, a empresa foi e demitiu ele, porque no final das contas viu que o problema era ele. Só que, a empresa tomou
iniciativa muito tarde, né? Depois de ter perdido vários profissionais, agora a empresa está um pouco prejudicada. Meu pai atualmente trabalha em outra empresa, não passa uma semana sequer em que não liga alguém da Uzi Minas para ele, pedindo ajuda, pedindo para voltar, porque com todos os profissionais bons que saíram, ficaram os profissionais novos, né, que não têm tanta experiência de vida, não sabem muito o que fazer, então acabam pedindo ajuda para as demais pessoas que acabaram saindo, né. Mas é um exemplo de que um bullying, uma pessoa que faz bullying pode fazer com a empresa, um prejuízo enorme. O próximo tópico que eu estarei abordando é maturidade emocional. Assim, a maturidade emocional é um tópico um pouco mais difícil de se discutir do que os outros. É um pouco mais delicado, pois ninguém é obrigado a lidar com as agressões dos outros e dizer que é maduro emocionalmente. Segurar o fardo de uma pessoa, das agressões de outras pessoas, não é obrigação de ninguém. Mas se a pessoa for madura o suficiente, né, saber lidar com as emoções, pode ter um resultado melhor, né. Porém, é algo que poderá ajudar muito em como a pessoa que está sendo agredida vai lidar com a situação, assim como eu disse. Quando alguém é passivo-agressivo ou mesmo verbalmente agressivo, é melhor não se deixar levar pelas emoções, pois, como eu já havia dito anteriormente, algumas reações instigam os agressores a serem mais agressivos ainda. Se a pessoa for uma pessoa altamente sensível, poderá ser difícil evitar chorar ou ouvir determinadas palavras. Deverá, assim, enfrentar os seus colegas, mas não com uma birra, com maturidade. É importante não gritar e não mostrar que estão te afetando. Mostre que não está sendo profissional e que não estão de acordo com os padrões da empresa. Quando, quando alguém o humilha e grita com você, é difícil manter as emoções sob controle. Mas a prática leva à perfeição. Seja profissional, fale com calma, apresente os fatos e provavelmente irão parar. É interessante também procurar uma ajuda profissional, como uma ajuda de um psicólogo, não só para esse tipo de situação. O mercado de trabalho pode ser muito estressante e é importante cuidar das emoções e da saúde mental. É uma ajuda excepcional para conseguir lidar com situações extremas no trabalho e na vida. Eu costumo dizer que a ajuda psicológica é bem-vinda para todo mundo, né? Não é uma vergonha você procurar ajuda psicológica. O último tópico que eu estarei abordando é procurar o apoio em colegas. É muito comum nessas situações de bullying em que há mais pessoas que estejam passando pelo mesmo que você, apenas atingidos por pessoas diferentes, chefes diferentes em departamentos diferentes e tal. Por isso, é importante a conversa entre os colegas, para que você consiga buscar apoio neles, pessoas que te entendam e que te ajudem, nem que seja com palavras a combater a situação. Alguns seus colegas poderão não reparar que você é alvo de bullying. Não banque o herói. Peça ajuda e certamente irão ajudá-lo. Peça ajuda quando tiver de lidar com a pessoa que humilha. Se não for capaz de se defender sozinho, peça aos seus colegas que estejam por perto. O bullying é um assunto sério e não deve ser ignorado. Não mesmo. E geralmente, casos extremos assim, né? Pessoas que já sofreram bullying na infância e tal, acabam tendo uma reação negativa quando apresentam esse tipo de atitude na vida adulta, né, porque sempre penso, tipo assim: "Ah, quando eu crescer ninguém vai fazer nada disso comigo", mas acontece sim, e em casos piores, assim, né, pessoas que não têm maturidade emocional, como eu havia dito, eh, casos de suicídio mesmo, pessoas que não suportam a pressão, e ninguém é obrigado a passar por isso, né. Eh, então é muito importante a gente pessoas, né, saberem lidar com bullying no ambiente de trabalho, trabalhar todos esses tópicos que eu disse anteriormente, e também a empresa ter maturidade o suficiente para poder lidar com isso.
Assim como eu citei o exemplo do meu pai, né, que a empresa não foi madura o suficiente para demitir um cara quando era necessário, o homem fez o estrago que ele tinha que fez, para no final das contas ele ser demitido e a empresa ficar no 0 a 0, né? Então, é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Felipe dos Santos Suete e hoje eu vou apresentar sobre os impactos do bullying no ambiente de trabalho, juntamente com as consequências nas três óticas: na ótica do agressor, na da empresa e na da vítima. Bom, o primeiro impacto que a gente consegue visualizar após um curto período da ocorrência do bullying no ambiente de trabalho é a contaminação do crime organizacional, ou seja, as relações entre as pessoas, seja de alta hierarquia ou de baixa, toda a engrenagem que roda, né? Esse exemplo eu gosto de dar, que é como se fosse a engrenagem, são as pessoas, né? E o tato que ocorre entre as engrenagens são as relações. Tem que ser de forma eficiente para que ocorra um bom trabalho, né? Com essa prática de bullying, esse crime organizacional chega no ponto que vai decaindo. Não é um crime organizacional de qualidade, ou seja, as relações entre as pessoas não são relações de confiança, não são relações que fazem um trabalho ser de forma eficiente, por conta de que o bullying é algo que contamina o ambiente, né? É como se fosse uma energia pesada que o agressor transmite para as outras pessoas, né? O que pode fazer com que prolifere esse bullying. Uma pessoa pode fazer um bullying e outra pessoa se achar na liberdade, né? Por conta de que como se fosse uma cultura mesmo, né? Uma cultura de bullying. Pode se transformar numa bola de neve e chegar num ponto que o RH não consegue mais ter controle. Bom, isso é vendo o impacto na ótica da empresa, né? Agora, visualizando um pouco na ótica dos funcionários, e principalmente da vítima, ocorre o impacto na saúde mental, que consequentemente vai impactar na produtividade individual e coletiva, por conta de que pessoas que não estão sofrendo esse bullying visualizam essa prática e se constrangem, né, por conta de que é uma situação que não se deve tolerar. E isso traz essa energia pesada e contamina todo esse clima organizacional, impactando na produtividade coletiva. Eu busquei essa pesquisa aqui, que foi feita nos Estados Unidos em 2014, da Carey Builder, sobre os alvos do bullying no trabalho. Foi visualizado que 44% são deficientes físicos, 34% são mulheres e 30% são intitulados do grupo LGBTQIA+. Ou seja, toda essa porcentagem, todo esse grupo são pessoas que sofrem ou já sofreram bullying no ambiente de trabalho. Ou seja, são os grupos que mais ocorrem essa prática. São os grupos que são as vítimas. Agora eu vou falar sobre as consequências do bullying na ótica da empresa, né? O que a empresa perde com essa prática do bullying? O que acontece com a empresa de forma negativa? A primeira coisa que a gente pode visualizar é o absenteísmo, ou seja, a prática de funcionários absterem, não irem ao trabalho por conta dessa prática de bullying. Ou seja, essa energia pesada contamina todas as pessoas, né? Tirando o agressor, é claro que ele se beneficia, né? Alimenta o ego dele por conta desse bullying. Mas pessoas que se constrangem e as vítimas se abstêm do trabalho, ou seja, não vão trabalhar. Isso impacta diretamente na receita da empresa. Ou seja, o decaimento de produtividade, a não presença dos funcionários nos projetos, né, no dia a dia do trabalho, impacta na receita da empresa diretamente. O que impacta 100% no planejamento da empresa, né? O financeiro é o oxigênio de toda empresa. E quando toca nesse assunto, quando impacta na receita da empresa, realmente é algo que deve se mudar rapidamente. E o que pode ocorrer também é a perca de bons funcionários.
ou seja, funcionários que podem ser as vítimas, ou até pessoas que são terceiros, né, que são pessoas que visualizam essa prática e se demitem por conta de não ter que aturarem não ter que visualizar essa prática, né, esse crime que é o bullying. E caso a vítima do bullying leve à justiça do trabalho e seja comprovado de que a empresa se prevaricou, não tomou nenhuma medida cabível que ela devia ter tomado, a empresa tem que arcar com a indenização por danos morais da vítima. Isso é óbvio, né? A prevaricação é um crime, né? Não só para entidades públicas, né? Mas também isso aí não é legal. O RH visualizar isso, poder tomar medidas, ter o dever de tomar medidas e não fazerem nada. Esses valores, esses cálculos, né, de danos morais, eles são calculados através da gravidade da situação. Depende da situação que se agravou, né? Qual que é a gravidade e o buraco que se tornou, né, o bullying para a vítima. E o que algumas vezes pode representar um rombo no orçamento, ou seja, pode ser algo que não era esperado e que foi né, não era esperado e foi um susto para a empresa, né? Não tinha esse dinheiro em caixa para situações de emergência, né? Se tornou um rombo no orçamento. Agora eu vou falar sobre as consequências do bullying para a vítima. Como a gente tinha falado antes, o principal impacto para a vítima é a sua saúde mental, né? E o que ocorre depois que contamina, né? Desbalanceia essa saúde mental da pessoa. Tudo que eu vou falar aqui são os fenômenos que ocorrem com a saúde mental abalada por conta do bullying no ambiente de trabalho. Ocorre a alteração de humor, a perda de memória, a irritabilidade, dificuldade de relacionamento. Isso eu vejo como é o principal, né? Essa fobia social que ocorre por conta desse bullying. Se a gente parar para analisar, o ambiente de trabalho são pessoas adultas, é, é um ambiente profissional. As pessoas estão sendo pagas para trabalhar. Não é uma escola igual quando o que acontece, né, normalmente o bullying ocorre nas escolas, né, que são adolescentes, pré-adolescentes, né, que não são pessoas que têm uma visão de mundo ainda, né, estão crescendo e acontece esses embates sociais, né, o que é muito diferente do ambiente de trabalho. São pessoas adultas, todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Então essa dificuldade de relacionamento eu creio que é o principal que ocorre, né, com esse bullying contínuo que ocorre na vítima. Pode ocorrer também perturbações do sono, dores de cabeça, dores nas costas, tonturas, desmaios, obsessões e compulsões, tendências suicidas, isso em casos críticos, né? Quando a vítima realmente já entrou em um estado de depressão e que ela não vê mais saída, né? O que é uma ilusão, por conta que a nossa mente, ela, né, pode ser uma armadilha às vezes. Mas sempre tem solução, sempre tem que procurar ajuda, sempre tem um jeito de sair dessa situação. E agora, e por último, eu vou falar sobre as consequências do bullying para o agressor. Como eu disse antes, caso for comprovado que a empresa prevaricou e não fez nada para terminar a situação, né, para cancelar esse bullying que ocorre, né, a empresa tem que pagar os danos morais. Mas caso a empresa tome providências, essas providências, né, de políticas próprias da empresa devem ser a suspensão do ambiente de trabalho, né, ou seja, da empresa. Esse agressor vai ser suspenso por algum tempo ou até demitido. Pode ocorrer advertências e até demissão por justa causa. O que eu acho que é o viável, né, demissão por justa causa, porque se essa pessoa está
contaminando o ambiente de trabalho. É o que a gente conseguiu ver ali que pode contaminar a produtividade da empresa, logo após a receita da empresa. Esse funcionário tem que ser demitido, né? Por conta que ele pode se tornar uma pedra no sapato. Não só se tornar, mas se chegou a tal situação de que o RH visualizou e confirmou que é algo que não se deve tolerar, deve ser demitido por justa causa. E caso leve à justiça a vítima e seja comprovado que o agressor cometeu todos os crimes que a vítima, todos os atos, né, ilícitos que a vítima retratou, deve ser feito o ressarcimento por danos morais, ou seja, o agressor deverá ressarcir a vítima por danos morais. Boa noite a todos. Meu nome é Ulisses e eu vou dar continuidade a essa apresentação. Bom, ficou evidente que o bullying corporativo é algo que traz grandes riscos a uma empresa. E apesar de muitos ainda associarem o bullying ao ambiente escolar, ele pode ocorrer em qualquer lugar, e nas empresas não seria diferente. Ou seja, um profissional, ele também pode ser perseguido frequentemente por algum colega. Isso pode ocorrer através de piadas, críticas abusivas, isolamento de colegas, em situações humilhantes, como por exemplo, quando o supervisor chama a atenção de um outro funcionário, dizendo: "Você não serve para nada", e como se não bastasse, ele faz isso em meio aos outros colaboradores. Então, assim, ainda piora a situação, né? Ele poderia ter chamado a atenção desse funcionário em particular, mas ele prefere fazer isso de forma agressiva, né? E em meio a outras pessoas. Então, o agressor ele acaba desfazendo relações de confiança quando intimida os funcionários dessa forma. Então, relações que são fundamentais para um bom trabalho em equipe. Situações como esta abalam psicologicamente a vítima. Assim como já foi falado anteriormente, esse tipo de situação causa alta desmotivação para que a mesma realize suas atividades da melhor forma. A pessoa não tem aquela motivação para fazer uma atividade da melhor maneira, né? Porque ela entende que o gestor, os outros colaboradores não valorizam ela do jeito que ela deveria ser valorizada. Então imagina um vendedor desmotivado. Como que ele vai vender algo sem transmitir uma motivação, um desejo? Isso vai afetar diretamente nos números de uma organização, devido à queda de produtividade. Tendo em vista que um vendedor motivado, ele vai vender muito mais que um vendedor sem força de vontade e com baixa autoestima. Então esse é um dos exemplos, dentre diversas situações recorrentes, que ocorrem em diversas empresas todos os dias. Portanto, a empresa precisa aplicar penalidades contra o agressor, como por exemplo, ela pode aplicar advertências, poderia ser uma suspensão, e se persistir, é claro, dependendo do nível de gravidade, né, da situação, ela poderá demiti-lo por justa causa. Dessa forma, ocorrendo essas advertências, até mesmo as demissões, os outros funcionários eles terão uma postura, digamos assim, mais comportada, a fim de evitar qualquer advertência que possa prejudicar o seu emprego. Eles irão ficar mais atentos, tratando todos com mais respeito. Então, a organização ela precisa estudar o seu ambiente de trabalho, porque cada caso é um caso, e avaliar o comportamento de seus colaboradores. Ela precisa ficar atenta
a essas situações que possam acabar gerando conflitos futuramente, conflitos que sejam recorrentes. Então, um outro exemplo, essas situações recorrentes, elas podem acabar gerando apelidos constrangedores, é claro, como o perdedor, o que fala errado, sei lá. Qualquer tipo de apelido que tenha uma intenção de agredir mesmo, né, verbalmente. Então a empresa precisa tomar atitude para evitar esse tipo de constrangimento. É importante frisar também que, com a presença do bullying no ambiente de trabalho, a empresa está exposta, né, ao risco de sofrer ação judicial, sem contar que o índice de rotatividade e absenteísmo tende a ser maior. Então, o funcionário ele fica enrolando cada vez mais para realizar suas funções, o número de pedidos de demissão aumenta, que é quando a empresa acaba perdendo, em alguns casos, colaboradores de alto talento, de grande talento, né? Então, por fim, nota-se a importância de um ambiente que tenha um monitoramento. A empresa precisa monitorar o seu ambiente de trabalho, a fim de eliminar qualquer ato de bullying entre os colaboradores, seja eles do mesmo nível ou não. Então é isso. Eu encerro agora a apresentação do grupo 4. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.